Olá, meus queridos, vocês estão agora comigo, juntinhos para sempre, para a gente tratar de um tema, professora Raquel Bueno, Direito Civil, aqui do nosso projeto Exame de Ordem do Gran Cursos Online, e dentro da temática Direito Civil, que eu divido com a queridíssima professora Roberta Queiroz, eu vou tratar agora de um tema que sempre cai nas provas da OAB, seja a primeira fase, seja a segunda fase, e sempre questões muito polêmicas. A temática é responsabilidade civil. E aí, é claro, o tema é mega abrangente. Eu escolhi um pedacinho só, tá? Uma sementinha só pra gente tratar, que é a responsabilidade civil do incapaz. Na verdade, quando a gente estuda responsabilidade civil indireta, a gente sabe que na responsabilidade civil indireta, determinada pessoa está sendo chamada à responsabilidade, muito embora quem provocou o dano foi outra pessoa. Então, essa outra é chamada para responder pelo dano provocado por outra, em virtude de uma relação contratual, em virtude de uma determinação legal. Então a gente fala em responsabilidade civil indireta. E aí, essa responsabilidade civil indireta pode ser pelo fato de outrem, pelo fato de terceiro, pelo fato da coisa ou do animal, beleza? Todas elas são hipóteses de responsabilidade civil objetiva, ou seja, eu não vou perquirir, não vou analisar o elemento subjetivo, culpa ou dolo. Até aqui tranquilos. No caso da responsabilidade civil indireta por fato de outrem, nós temos aqui o carro-chefe, que é o artigo 932. E lá ele diz assim, olha, os pais, os responsáveis, os representantes legais, eles vão responder pelos atos praticados pelos menores que estiverem sob sua autoridade, sob sua companhia. Tudo bem. Então a gente sabe que se um incapaz praticar um determinado ato e causar um dano, então os pais serão chamados à responsabilidade. Essa responsabilidade vai ser o quê? Dos pais? Objetiva. O artigo 932, ele começa dizendo, são também responsáveis, o que dá a entender que traz a ideia de solidariedade. Então, são também responsáveis os pais, os representantes legais, pelos atos danosos praticados pelos menores, enquanto sob sua autoridade, sob sua companhia, ok? Só que aí, a novidade mega bauster do Código atual é que ele trouxe a possibilidade da responsabilidade civil do incapaz. Isso mesmo. E a novidade, meus queridos, está no artigo 928. É isso mesmo, 928. O que acontece? A responsabilidade civil do incapaz, ela é subsidiária. O Código diz que se os pais, os responsáveis, que têm, por força de lei, essa responsabilidade, tá? Que serão chamados na linha de frente. Então, se os pais não tiverem a obrigação de fazer o pagamento, ou não tiverem condições, e aí eu tenho que reservar o mínimo existencial, tá? Então, se isso não for possível, aí eu posso atingir o patrimônio do incapaz. Desde que também eu não deixe o incapaz numa situação de precariedade financeira, de miserabilidade. Então, eu tenho que, primeiro, linha de frente, eu vou buscar a indenização do patrimônio dos responsáveis. Se eles não têm obrigação ou o patrimônio deles é insuficiente, aí eu posso atingir o patrimônio do incapaz. Lembrando, eu não posso atingir o patrimônio do incapaz de tal forma que também o deixe numa situação de miserabilidade, certo? Ou até mesmo deixe numa situação precária não só ele, mas também as pessoas que dele dependam financeiramente. Aí eles vão perguntar assim, Raquel, fico meio confuso, porque como é que pode o incapaz ter patrimônio? Sim, o incapaz, o menor, ele pode ter recebido uma herança, ele pode ser um artista, um ator mirim, um cantor, ele pode ter quase que uma economia própria. E aí a família é praticamente o quê, gente? Se sustentar daquilo. Então, em algumas situações que a gente tinha no Código Velho de 16, eu ia chamar o responsável. Quando o responsável não tinha, se o patrimônio todo daquela família estivesse em nome dos menores, isso não era possível atingir esse patrimônio. E quem é que saía lesado? Adivinha? A vítima. Então, houve, uma preocupação aí com a vítima e o Código Civil de 2002 reconheceu a responsabilidade civil do incapaz. Lembrando que é uma responsabilidade em caráter subsidiário. Raquel, eu quero te fazer uma pergunta. Existe algum caso em que a responsabilidade do incapaz ela é solidária com os pais? Existe. Quando esse menor ele for emancipado voluntariamente pelos pais. Então percebam, eu digo para vocês que os pais respondem na linha de frente pelos danos causados pelos incapazes. E que apenas em caráter subsidiário eu vou alcançar o patrimônio do incapaz. E também o que, gente? O juiz vai analisar até que ponto ele pode atingir o patrimônio do incapaz.
considerando o patrimônio mínimo, certo? Para que ele não fique numa situação de miserabilidade, podendo, inclusive, reduzir o valor da indenização. Percebam que aqui tem todo um jogo de princípios e de valores envolvidos. Certo até aqui? Então percebam, agora imagina que esse menor foi emancipado. Se foi caso de emancipação legal, ok? Aquelas hipóteses de emancipação legal, então há o corte do cordão umbilical mesmo. Se ele praticar algum dano, ele que vai responder com o patrimônio. Eu não posso mais o quê, gente? Ir atrás dos pais. Nos casos de emancipação legal. Mas e naqueles casos de emancipação voluntária? Aí, gente, nessa parte, fala-se em responsabilidade civil do incapaz solidária com os pais. Tudo bem? Sobre esse tema, citei já para vocês artigos 932, 1, depois 928 do Código Civil e também os preciosos enunciados das jornadas de direito civil. Os enunciados de número 39, 40, 41 e 449 da nossa jornada de direito civil. Você quer mais? Então vem com a gente no Gran Cursos Online, Projeto Exame de Ordem, aprovação garantida.